Portugal surgiu como nação independente da Espanha durante a Reconquista, entre 1139 a 1249, ou seja, a luta contra muçulmanos que haviam conquistado boa parte da Península Ibérica vários séculos antes. Seu primeiro rei foi Dom Afonso Henrique. O novo país tinha fortes ligações com a Inglaterra, com a qual iria firmar posteriormente o Tratado de Windsor em 1386. O apogeu da história de Portugal foi o período das grandes navegações e dos grandes descobrimentos, com a consequente formação do Império Colonial Português na África, Ásia e América Latina. No final da Idade Média, a forte integração entre a Igreja e o Estado na Península Ibérica deu origem ao fenômeno conhecido como padroado ou patronato real. Pelo padroado, a Igreja de Roma concedia a um governante civil certo grau de controle sobre uma igreja nacional em apreciação por seu zelo cristão e como incentivo para futuras ações em favor da igreja. Entre 1455 e 1515, 4 papas concederam direitos de padroado aos reis portugueses, que assim foram recompensados por seus esforços no sentido de derrotar os mouros, descobrir novas terras e trazer outros povos para a cristandade. A descoberta e a colonização do Brasil, então, foi um empreendimento conjunto do Estado português e da Igreja Católica, no qual a coroa desempenhou o papel predominante. O Estado forneceu os navios, custeou as despesas, construiu as igrejas e pagou o clero, mas também teve o direito de nomear os bispos, recolher os dízimos, aprovar documentos e interferir em quase todas as áreas da vida da igreja. Um dos primeiros representantes oficiais do governo português a visitar o Brasil foi Martim Afonso de Souza, em 1530. 3 anos depois, foi implantado o sistema de capitanias hereditárias, que, todavia, não foi bem sucedido. Então, diante disso, Portugal começou a nomear governadores gerais, o primeiro dos quais foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e construiu Salvador, na Bahia, a primeira capital da colônia. Com Tomé de Souza vieram os primeiros membros de uma nova ordem religiosa católica, que havia sido oficializada recentemente, 1540, a Sociedade de Jesus ou os Jesuítas. Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e seus companheiros foram os primeiros missionários e educadores do Brasil colonial. Essa ordem iria atuar ininterruptamente no Brasil durante 210 anos, de 1549 a 1759, exercendo enorme influência sobre sua história religiosa e cultural. Muitos jesuítas foram defensores dos índios, como o afamado Padre Antônio Vieira, de 1608 a 1697.
Mas, ao mesmo tempo, eles se tornaram os maiores proprietários de terras e senhores de escravos do Brasil colonial. Em 1759, a Sociedade de Jesus, os jesuítas, foi expulsa de todos os territórios portugueses pelo primeiro-ministro do rei Dom João I, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 1751 a 1777. Por causa de sua riqueza e influência, os jesuítas tinham muitos inimigos entre os líderes eclesiásticos, proprietários de terras e autoridades civis. Sua expulsão resultou tanto do anticlericalismo, que se alastrava pela Europa, quanto pelo regalismo de Pombal, isto é, a noção de que todas as instituições da sociedade, em especial a Igreja, deviam ser inteiramente subservientes ao rei. Pombal também determinou a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. Desde o início da colonização, a coroa portuguesa foi lenta em seu apoio à Igreja. A primeira diocese foi fundada em 1551, a segunda somente em 1676, e em 1750 havia apenas 8 dioceses no vasto território. Nenhum seminário para o clero secular foi criado até 1739. Todavia, a coroa nunca deixou de recolher os dízimos, que vieram a ser o principal tributo colonial. Com a expulsão dos jesuítas, que eram, em grande parte, independentes das autoridades civis, a Igreja tornou-se ainda mais fraca. Durante o período colonial, a atuação dos bandeirantes, aventureiros que se embrenhavam no interior em busca de pedras preciosas e escravos, foi decisiva para a expansão territorial do Brasil. Suas ações foram facilitadas e incentivadas pela União Ibérica, ou seja, o controle de Portugal pela Espanha durante 60 anos, de 1580 a 1640. Então, os bandeirantes chegaram a atacar as missões jesuíticas da bacia do rio Paraná, conhecida como Reduções, levando centenas de indígenas para os mercados de escravos de São Paulo. A escravidão de índios e negros foi uma constante no período colonial. Outro fenômeno marcante foi a corrida do ouro nas Minas Gerais, entre os anos de 1693 a 1760, que trouxe benefícios e problemas. No período colonial, houve dois tipos bastante distintos de catolicismo no Brasil. Em primeiro lugar, havia a religiosidade dos colonos, escravos e senhores de engenho, centralizada na Casa Grande, entre aspas, e caracterizada pela informalidade, pequena ênfase em dogmas, devoção aos santos e Maria e permissividade moral. Ao mesmo tempo, nos centros urbanos, havia o catolicismo das ordens religiosas mais disciplinados e alinhados com Roma. Havia ainda as irmandades, que por vezes tinham bastante independência em relação à hierarquia. Em conclusão, no período colonial, o Estado exerceu um rígido controle sobre a área eclesiástica. Com isso, a Igreja teve dificuldade em realizar adequadamente o seu trabalho evangelístico e pastoral. O catolicismo popular era culturalmente forte, mas débil nos planos espiritual e ético. Apesar das suas debilidades,
a Igreja foi um importante fator na construção da unidade e da identidade nacional. Bem, gente, o motivo deste vídeo foi preparar o solo para o assunto que realmente nos é proposto aqui no canal, a história do protestantismo. Então, tínhamos que falar dos antecedentes. No próximo vídeo, a presença protestante no Brasil colonial. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Nos séculos XVI e XVII, duas regiões do Brasil foram invadidas por nações europeias, França e a Holanda. Muitos dos invasores eram protestantes, o que provocou uma forte reação dos portugueses numa época em que estava em pleno curso a Contra-Reforma, ou seja, o esforço da Europa católica no sentido de deter e mesmo suprimir o protestantismo. O esforço pela expulsão dos invasores fortaleceu a consciência nacional, mas ao mesmo tempo aumentou o isolamento do Brasil. Em dezembro de 1555, chegou à Baía de Guanabara uma expedição comandada por Nicolas Durand de Villegayon. O empreendimento contou com o apoio do almirante Gaspar de Coligny, 1519 a 1572, um simpatizante e futuro correligionário dos protestantes franceses, huguenotes. Inicialmente, Villegayon se mostrou simpático à reforma. Escreveu ao reformador João Calvino em Genebra, na Suíça, pedindo pastores e colonos evangélicos para sua colônia. Uma segunda expedição chegou em 1557, trazendo um pequeno grupo de huguenotes liderados pelos pastores Pierre Richier e Guillaume Chartier. Um integrante da comitiva era Jean de Lery, que mais tarde se tornou pastor e escreveu o livro História de uma Viagem à Terra do Brasil, publicado em Paris em 1578. No dia 10 de março de 1557, esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil e das Américas. Rapidamente surgiram divergências entre Villegayon e os calvinistas acerca dos sacramentos e de outras questões. O pastor Chartier foi enviado de volta para a França e os colonos protestantes foram expulsos. O navio, em que vários deles voltaram para a França, começou a apresentar problemas e 5 deles se ofereceram para retornar à terra. Jean de Bordeaux, Mathieu Verneuil, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques Le Balauer. Em resposta a uma série de perguntas apresentadas pelo comandante, esses homens escreveram um belo documento, a Confissão de Fé de Guanabara, 1558. 3 deles foram executados por causa de suas convicções. André Lafon, o único alfaiate da colônia, teve a vida poupada. Le Balauer fugiu para São Vicente, ficou encarcerado por vários anos em Salvador e finalmente foi levado para o Rio de Janeiro em 1567, sendo enforcado quando os últimos franceses foram expulsos pelos portugueses. Os calvinistas tiveram uma preocupação missionária em relação aos índios, mas pouco puderam fazer por eles. Larry expressou atitudes contraditórias que provavelmente eram típicas dos seus companheiros. Embora interessado na situação espiritual dos indígenas, a relutância dos mesmos em aceitar a fé cristã o levou a concluir que eles talvez
estivessem entre os não eleitos. A França Antártica entrou para a história como a primeira tentativa de se estabelecer uma igreja e um trabalho missionário protestante na América Latina. E não perca o próximo vídeo, a presença holandesa no Nordeste brasileiro. Em 1568, as Províncias Unidas dos Países Baixos tornaram-se independentes da Espanha. Então, a nova e próspera nação calvinista criou em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, na época que Portugal estava sob domínio da Espanha, 1580 a 1640. Em 1624, os holandeses tomaram Salvador, a capital do Brasil, mas foram expulsos no ano seguinte. Em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais tomou Recife e Olinda e, dentro de 5 anos, apossou-se de grande parte do Nordeste brasileiro. O maior líder do Brasil holandês foi o príncipe João Maurício de Nassau-Siegen, que governou por apenas 7 anos, do ano de 1637 até o ano de 1644. Ele foi notável administrador e incentivador das ciências e das artes. Ele concedeu uma boa medida de liberdade religiosa aos habitantes católicos e judeus do Brasil holandês. Os holandeses criaram sua própria igreja estatal nos moldes da Igreja Reformada da Holanda. Durante os 24 anos de dominação, foram organizadas 22 igrejas e congregações, 2 presbitérios e um sínodo. As igrejas foram servidas por mais de 50 pastores predicantes, além de pregadores auxiliares, proponentes e outros oficiais. Havia também muitos consoladores dos enfermos e professores de escolas paroquiais. As igrejas destacaram-se pela sua atuação beneficente e sua ação missionária junto aos índios. Havia planos de preparação de um catecismo, tradução da Bíblia e ordenação de pastores indígenas. Todavia, levados por considerações econômicas e agindo contra as suas convicções religiosas, os holandeses mantiveram intacto o sistema de escravidão negra, ainda que tenham concedido alguns direitos aos escravos. Após alguns anos de divergências com os diretores da Companhia das Índias Ocidentais, Maurício de Nassau renunciou em 1644 e no ano seguinte começou a revolta dos portugueses e brasileiros contra os invasores, que finalmente foram expulsos em 1654. No restante do período colonial, o Brasil manteve-se isolado, sendo inteiramente vedada a entrada de protestantes. Porém, com a transferência da família real portuguesa em 1808, abriram-se as portas do país para a entrada legal dos primeiros protestantes, anglicanos ingleses. Com a independência do Brasil, surgiu a necessidade de atrair imigrantes europeus, inclusive protestantes. A Constituição Imperial, promulgada em 1824, concedeu-lhes certa liberdade de culto, ao mesmo tempo em que confirmou o catolicismo como religião oficial. Até a proclamação da República,
os protestantes enfrentariam sérias restrições no que diz respeito ao casamento civil, uso de cemitérios e educação. Desde o século XVIII começaram a se tornar influentes no Brasil novos conceitos e movimentos surgidos na Europa, tais como iluminismo, a maçonaria, o liberalismo político e os ideais democráticos americanos e franceses. Essas ideias tornaram-se especialmente influentes entre os intelectuais, políticos e sacerdotes e tiveram dois efeitos importantes na área religiosa: o enfraquecimento da Igreja Católica e uma crescente abertura ao protestantismo. O liberalismo de muitos religiosos brasileiros, inclusive bispos, é ilustrado pelo padre Diogo Antônio Feijó, regente do Império de 1835 a 1837, que em diferentes ocasiões propôs a legalização do casamento clerical, sugeriu que os irmãos morávios fossem convidados para educar os índios brasileiros e defendeu um concílio nacional para separar a Igreja Brasileira de Roma. O imperador Dom Pedro II, de 1841 a 1889, ele utilizou plenamente seus direitos legais de padroado, bem como os poderes adicionais do recurso em caso de disciplina eclesiástica e do beneplácito, censura de todos os documentos eclesiásticos antes de sua publicação no Brasil, em virtude da sua preocupação com o ultramontanismo. Um autor comenta que durante o longo reinado de Pedro II, a Igreja não passou de um departamento do governo. Todavia, no pontificado do Papa Pio IX, 1846 a 1878, Roma começou a exercer um maior controle sobre a Igreja brasileira. As ideias da encíclica Quanta Cura e seu sílabo de erros tiveram rápida difusão, apesar de não terem recebido o beneplácito de Pedro II. O sílabo atacou violentamente a maçonaria numa época em que os principais estadistas brasileiros e o próprio imperador estavam ligados às lojas. Isto acabou desencadeando a famosa Questão Religiosa, 1872 a 1875, que foi o quê? Um sério confronto entre o governo e dois bispos do norte do Brasil, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira e Dom Antônio de Macedo Costa, que enfraqueceu o império e contribuiu para a proclamação da República. A questão religiosa marcou o início da renovação católica no Brasil, que se aprofundou no período republicano. À medida que afirmava sua autonomia diante do Estado, a Igreja tornou-se mais universalística e mais romana. O próprio sacerdócio tornou-se mais estrangeiro. Ao mesmo tempo, ela teve de enfrentar a concorrência de outros grupos religiosos e ideológicos, além do protestantismo, tais como o positivismo e o espiritismo. O século XIX testemunhou um longo esforço dos protestantes no sentido de obter completa legalidade e liberdade no Brasil, 80 anos de avanço lento, porém contínuo em direção à plena tolerância, 1810 a 1890.
Um passo importante na conquista da liberdade de expressão e de propaganda ocorreu quando o missionário Robert Hake Calley, pressionado pelas autoridades, consultou alguns juristas destacados e obteve opiniões favoráveis quanto às atividades religiosas. Finalmente, em 1890, um decreto do governo republicano consagrou a separação entre a Igreja e o Estado, assegurando aos protestantes pleno reconhecimento e proteção legal. A nova expressão religiosa se implantou no Brasil em duas fases: protestantismo de imigração e protestantismo missionário. É o que veremos nos próximos vídeos. O historiador Boanerges Ribeiro observa que, ao iniciar o século XIX, não havia no Brasil vestígios de protestantismo. Em janeiro de 1808, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, o príncipe regente João decretou a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas. Em novembro, um novo decreto concedeu amplos privilégios a imigrantes de qualquer nacionalidade ou religião. Em fevereiro de 1810, Portugal assinou com a Inglaterra tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação. Este último, em seu artigo 12, concedeu aos estrangeiros perfeita liberdade de consciência para praticarem sua fé. Tratava-se de uma tolerância limitada, porque vinha acompanhada da proibição de fazer prosélitos e de falar contra a religião oficial. Além disso, as capelas protestantes não teriam forma exterior de templo, nem poderiam utilizar sinos. O primeiro capelão anglicano, Robert Crane, chegou em 1816. A primeira capela anglicana foi inaugurada no Rio de Janeiro em 26 de maio de 1822. Seguiram-se outras nas principais cidades litorâneas. Outros estrangeiros protestantes que chegaram nos primeiros tempos foram americanos, suecos, dinamarqueses, escoceses, franceses e especialmente alemães e suíços de tradição luterana e reformada. Boanerges Ribeiro continua. Quando se proclamou a independência, contudo, ainda não havia igreja protestante no país. Não havia culto protestante em língua portuguesa. E não há notícia de existir, então, sequer um brasileiro protestante. Com a independência, houve grande interesse na vida de imigrantes, inclusive protestantes. Isso exigiu que se garantissem os direitos religiosos desses imigrantes. A Constituição Imperial de 1824 afirmou no artigo 5º: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Em 1820, um contingente de suíços católicos iniciou a colônia de Nova Friburgo. Logo, a área foi abandonada e oferecida a alemães luteranos que chegaram em maio de 1824. Eram 324 imigrantes acompanhados do seu pastor Frederick Oswald Sauerbrunn, de 1784 a 1864. A maior parte dos imigrantes alemães foi para o sul,
cerca de 4.800 entre 1824 e 1830, 60% dos quais eram protestantes. Seus primeiros pastores foram Johann Georg Ehlers, Karl Leopold Voges e Frederick Christian Kingelhofer. Em junho de 1827, por iniciativa do cônsul da Prússia, William von Theremin, foi criada na cidade do Rio de Janeiro a comunidade protestante alemã-francesa, congregando luteranos e calvinistas, cujo primeiro pastor foi Ludwig Neumann. Em 1837, o primeiro santuário passou a funcionar em um edifício alugado, sendo o edifício próprio inaugurado em 1845. Por falta de ministros ordenados, os primeiros luteranos organizaram sua própria vida religiosa. Elegeram leigos para serem pastores e professores, os pregadores colonos. Todavia, na década de 1850, a Prússia e a Suíça descobriram os alemães do sul do Brasil e começaram a enviar-lhes missionários e ministros. Isso criou uma igreja mais institucional e europeia. Em 1868, o reverendo Hermann Burchard, que havia chegado em 1864, e outros colegas fundaram o Sínodo Evangélico Alemão da província do Rio Grande do Sul, que foi extinto em 1875. Em 1886, o reverendo Wilhelm Rotermund, chegado em 1874, organizou o Sínodo Rio-Grandense, que se tornou modelo para outras organizações similares. Até o final da Segunda Guerra Mundial, as igrejas luteranas permaneceram culturalmente isoladas da sociedade brasileira. Uma consequência importante da imigração protestante é o fato de que ela ajudou a criar as condições que facilitaram a introdução do protestantismo missionário no Brasil. O autor Erasmo Braga observou que, à medida que os imigrantes alemães exigiam garantias legais de liberdade religiosa, estadistas liberais criaram a legislação avançada que, durante o longo reinado de Dom Pedro II, protegeu as missões evangélicas da perseguição aberta e até mesmo colocou as comunidades não católicas sob a proteção das autoridades imperiais. Em 1930, de uma comunidade protestante de 700 mil pessoas no país, as igrejas imigrantes tinham aproximadamente 300 mil filiados. A maior parte estava ligada à Igreja Evangélica Alemã do Brasil, 215 mil, e vivia no Rio Grande do Sul. No próximo vídeo, Protestantismo de Missão. Não percam! As primeiras organizações protestantes que atuaram junto aos brasileiros foram as Sociedades Bíblicas, britânica e estrangeira, 1804, e americana, 1816. Havia duas traduções da Bíblia em português, uma protestante feita pelo reverendo João Ferreira de Almeida, de 1628 a 1691, e outra católica do padre Antônio Pereira de Figueiredo, 1725 a 1797. Os primeiros agentes oficiais das sociedades bíblicas foram James C. Fletcher, da Sociedade Bíblica Americana, 1855, e da SBBE,
Richard Corfield, de 1856. Nesse período pioneiro, foi muito importante o trabalho dos colportores, isto é, vendedores de Bíblias e literatura religiosa. A Igreja Metodista Episcopal foi a primeira denominação a iniciar atividades missionárias junto aos brasileiros de 1835 a 1841. Seus obreiros iniciais foram Fontaine e Pitts, Justin Spalding e Daniel Paris Kidder. Eles fundaram no Rio de Janeiro a primeira escola dominical do Brasil. Também atuaram como capelães da Sociedade Americana dos Amigos dos Marinheiros, fundada em 1828. Daniel Kidder foi uma figura importante dos primórdios do protestantismo brasileiro. Ele viajou por todo o país, vendeu Bíblias e manteve contatos com intelectuais e políticos destacados, como o padre Diogo Antônio Feijó, regente do Império, 1835 a 1837. Kidder escreveu o livro Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil, publicado em 1845. Um clássico que despertou grande interesse pelo Brasil. James Cooley Fletcher, 1823 a 1901, era pastor presbiteriano. Ele estudou no seminário de Princeton e na Europa e se casou com uma filha de César Malan, teólogo calvinista de Genebra. Chegou ao Brasil em 1851 como novo capelão da Sociedade dos Amigos dos Marinheiros e como missionário da União Cristã Americana e Estrangeira. Atuou como secretário interino da Legação Americana do Rio de Janeiro e foi o primeiro agente oficial da Sociedade Bíblica Americana. Foi um promotor e entusiasta do protestantismo e do progresso. Escreveu O Brasil e os Brasileiros, publicado em 1857, uma versão atualizada da obra de Kidder. Robert Reid Calley, 1809 a 1888, era natural da Escócia, estudou medicina e foi trabalhar como missionário na Ilha da Madeira, 1838. 8 anos depois, escapou de uma violenta perseguição e foi com os seus paroquianos para os Estados Unidos. Fletcher sugeriu que ele fosse para o Brasil, onde Calley e sua esposa Sarah Poulton Calley, 1825 a 1907, chegaram em maio de 1855. No mesmo ano, fundaram em Petrópolis a primeira escola dominical permanente do país, 19 de agosto. Em 11 de junho de 1858, Calley fundou a Igreja Evangélica, depois Igreja Evangélica Fluminense, 1863, cujo primeiro membro brasileiro foi Pedro Nolasco de Andrade. Calley teve importante atuação na defesa da liberdade religiosa, 1859. Sua esposa foi autora do famoso Inário, Salmos e Hino, 1861. A Igreja Fluminense aprovou sua base doutrinária, elaborada por Calley em 2 de julho de 1876. No mesmo ano, o missionário voltou em definitivo para a Escócia. Os estatutos da Igreja foram aprovados pelo governo imperial em 22 de novembro de 1880. Os missionários pioneiros da Igreja Presbiteriana foram Aspel Green Simonton, 1859, Alexander Latimer Blackfar, 1860, e Francis Joseph Christopher Schneider, 1861.
As primeiras igrejas organizadas foram as do Rio de Janeiro em 1862, São Paulo em 1865 e Brotas em 1865 também. Duas importantes realizações iniciais foram o Jornal Imprensa Evangélica e o Seminário do Rio de Janeiro. O primeiro pastor evangélico brasileiro foi o ex-sacerdote José Manuel da Conceição, ordenado em 17 de dezembro de 1865. Em 1870, os presbiterianos fundaram em São Paulo a Escola Americana, atual Universidade Mackenzie. Em 1888 foi organizado o Sínodo do Brasil, que marcou a autonomia eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Após a Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, muitos imigrantes norte-americanos se estabeleceram no interior da província de São Paulo. Eles foram seguidos por missionários presbiterianos, metodistas e batistas. Os pioneiros enviados pela Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, PCUS, foram George Nish Morton e Edward Lane, 1869. Eles fundaram o Colégio Internacional, instalado oficialmente em 1873. A Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos enviou Junius E. Newman para trabalhar junto aos imigrantes, 1876. O primeiro missionário aos brasileiros foi John James Hanson, que chegou em 1876 e 2 anos depois organizou a primeira igreja no Rio de Janeiro. A professora Martha Wright Watts iniciou uma escola para moças em Piracicaba em 1881. A partir de 1880, a IME do norte dos Estados Unidos enviou obreiros ao norte do Brasil, William Taylor, Justus Nelson, e ao Rio Grande do Sul. A Conferência Anual Metodista foi organizada em 1886 pelo bispo John Granberry, com a presença de apenas 3 missionários. Os primeiros missionários da Igreja Batista, Thomas Jefferson Brown e sua esposa, 1859 a 1861, não foram bem-sucedidos. Em 1871, os imigrantes batistas de Santa Bárbara organizaram 2 igrejas. Os primeiros missionários, junto aos brasileiros, foram William Book Bagby, Zachary Clay Taylor e suas esposas, chegados em 1881 e 1882. O primeiro membro e pastor batista brasileiro foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que já estivera ligado aos metodistas. Em 1882, o grupo fundou a primeira igreja brasileira em Salvador, na Bahia. A Convenção Batista Brasileira foi criada em 1907. A Igreja Protestante Episcopal foi a última das denominações históricas a iniciar trabalho missionário no Brasil. Um importante controvertido precursor havia sido Richard Houghton, 1828 a 1886, que durante 3 anos atuou com poucos resultados no Pará e na Bahia, 1861 a 1864. O trabalho permanente teve início em 1890 com James Watson Morris e Lucien Lee Kinsolving. Inspirado pela obra de Simonton e por um folheto sobre o Brasil, eles se estabeleceram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um estado até então pouco ocupado por outras missões. Em 1899, Kinsolving tornou-se o primeiro bispo residente da Igreja Episcopal do Brasil. A separação entre a Igreja e o Estado foi efetivada pelo Decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890,
que consagrou a plena liberdade de culto. Em fevereiro de 1891, a primeira Constituição Republicana confirmou a separação entre a Igreja e o Estado, bem como proclamou outras medidas liberais, como a plena liberdade de culto, o casamento civil obrigatório e a secularização dos cemitérios. Sob influências liberais e positivistas, a Constituição omitiu o nome de Deus, afirmando assim o caráter não religioso do novo regime, e a Igreja Católica foi colocada em pé de igualdade com todos os outros grupos religiosos. A educação foi secularizada, sendo a religião omitida do novo currículo. Em uma carta pastoral de março de 1890, os bispos deram as boas-vindas à República, mas também repudiaram a separação entre Igreja e o Estado. A partir de então, a Igreja teve duas grandes preocupações: obter o apoio do Estado e aumentar a sua influência na sociedade. Um dos primeiros passos foi fortalecer a estrutura interna da Igreja. Criaram-se novas estruturas eclesiásticas, dioceses, arquidioceses e etc. E fundaram-se novos seminários. Foi incentivada a vinda de muitos religiosos estrangeiros para o Brasil, capuchinhos, beneditinos, carmelitas, franciscanos. A Igreja também manteve sua firme oposição contra a modernidade, o protestantismo, a maçonaria e outros movimentos. Dois grandes líderes foram especialmente influentes nesse esforço renovador. Primeiro, o padre Júlio Maria, que desde 1890 até a sua morte em 1916 foi muito ativo como pregador e escritor, visando mobilizar a Igreja e tornar o Brasil verdadeiramente católico. Ainda mais notável foi o Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, 1882 a 1942, o líder responsável pela orientação e mobilização da Igreja Católica Brasileira na primeira metade do século XX, como arcebispo de Olinda e Recife, 1916 a 1921, coadjutor no Rio de Janeiro, entre os anos de 1921 e 1930, e cardeal arcebispo do Rio até sua morte. Em 1925, Dom Leme propôs emendas à Constituição que dariam reconhecimento oficial à Igreja Católica como a religião dos brasileiros e permitiriam a educação religiosa nas escolas públicas. As chamadas emendas Plínio Marques enfrentaram a vigorosa oposição dos protestantes, maçons, espíritas e da imprensa, sendo eventualmente rejeitadas. Todavia, mediante um decreto de abril de 1930, Getúlio Vargas permitiu o ensino religioso nas escolas. Por fim, a Constituição de 1934 incluiu todas as exigências católicas sem oficializar o catolicismo. O Centro Dom Vital, cujos líderes iniciais foram Jackson de Figueiredo e Alceu de Amoroso Lima, deu continuidade à luta pela ascendência católica. A agenda da Liga Eleitoral Católica incluía tópicos como a oficialização do catolicismo, o casamento religioso, o ensino religioso nas escolas públicas, capelanias católicas nas forças armadas e sindicatos católicos. Também foram realizadas campanhas contra as missões estrangeiras protestantes.
No próximo vídeo, nós veremos assuntos sobre católicos e protestantes no período republicano. Não percam. Nas primeiras décadas do período republicano, os protestantes tiveram diferentes atitudes diante da reação católica. Uma delas foi a criação de uma frente unida contra o catolicismo. A entidade conhecida como Aliança Evangélica havia sido criada inicialmente na Inglaterra em 1846 e nos Estados Unidos em 1867. A congênere brasileira surgiu em São Paulo em julho de 1903, tendo como presidente Hugh Tucker, metodista, e como secretário F.P. Soren, batista. Todavia, o Congresso do Panamá e a subsequente Conferência do Rio de Janeiro em 1916 revelaram atitudes divergentes em relação ao catolicismo, sendo alguns elementos, principalmente norte-americanos, favoráveis a uma aproximação e mesmo colaboração com a Igreja Católica. Uma das questões discutidas foi o rebatismo ou não de católicos convertidos à fé evangélica. Esse período também viu o recrudescimento de perseguições contra os protestantes em muitos lugares do Brasil. Na década de 1920, a Comissão Brasileira de Cooperação, liderada pelo reverendo Erasmo de Carvalho Braga, 1877 a 1932, procurou unir as igrejas evangélicas na luta pela preservação dos seus direitos e no exercício de um testemunho profético junto à sociedade brasileira. Esse esforço teve prosseguimento até os anos 60 na Confederação Evangélica do Brasil. Após 1964, as relações das igrejas evangélicas e da Igreja Católica com o Estado brasileiro tomaram rumos por vezes diametralmente opostos, cujas consequências se fazem sentir até os dias de hoje. Nas primeiras décadas do século XX, o protestantismo brasileiro sofreu a influência de algumas correntes teológicas norte-americanas, como o evangelho social, o movimento ecumênico e o fundamentalismo. Inspirado em parte pelos dois primeiros, surgiu um notável esforço cooperativo entre as igrejas históricas, sob a liderança do reverendo Erasmo Braga, secretário da Comissão Brasileira de Cooperação, 1917. Essa entidade se uniu em 1934 à Federação das Igrejas Evangélicas do Brasil e ao Conselho Nacional de Educação Religiosa para formar a Confederação Evangélica do Brasil, SEB. Nos anos 50 e início da década de 60, a SEB criou a Comissão de Igreja e Sociedade, 1955, depois setor de responsabilidade social da Igreja. Sua quarta reunião, conhecida como Conferência do Nordeste, realizada em Recife, em 1962, teve como tema Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Seus líderes foram Carlos Cunha, Almir dos Santos e Valdo César, sendo preletores Sebastião Moreira, Joaquim Beato, João Dias de Araújo e o bispo Edmundo Chério. O movimento ecumênico havia surgido com a Conferência Missionária Mundial em 1910 em Edimburgo, na Escócia, que deu origem ao Concílio Missionário Internacional 1921. Outros movimentos, Vida e Trabalho e Fé e Ordem, se uniram para formar o Conselho Mundial de Igrejas.
em Utrecht, 1938, e Amsterdã, 1948. Algumas das primeiras igrejas brasileiras a se filiarem a essa organização foram a Metodista, em 1942, Luterana, 1950, Episcopal, 1965 e a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, 1968. Por fim, o espírito denominacional suplantou o ecumenismo. Duncan Haley observa: o ecumenismo no Brasil foi muito mais um projeto dos missionários e das sociedades missionárias do que dos brasileiros. Além de algumas igrejas históricas, também se opuseram ao ecumenismo os grupos pentecostais, as missões de fé e missões indenominacionais e o movimento fundamentalista de Karl McIntyre. E no próximo vídeo, denominações históricas. Essa foi a primeira denominação brasileira inteiramente nacional, não sujeita a nenhuma junta missionária. Até 1913, foram organizadas somente 13 igrejas congregacionais no Brasil, todas autônomas. 8 eram filhas da Igreja Fluminense. Pernambucana, 1873, Passa Três, 1897, Niterói, 1899, Encantado, 1903, Paranaguá, Paracambi e Santista, 1912, Paulistana, 1913 e 3 da Igreja Pernambucana, Vitória, 1905, Jaboatão, 1905 e Monte Alegre, 1912. Em julho de 1913, essas igrejas se reuniram em primeira convenção geral no Rio de Janeiro. Daí, até 1942, a denominação mudou de nome 10 vezes. Os ingleses fundaram missões para atuar na América do Sul. Help for Brazil, criada em 1892 por iniciativa de Sarah Calley e outros. South American Evangelical Mission da Argentina e Regiões Beyond Missionary Union, Peru. Após a Conferência de Edimburgo, 1910, essas missões vieram a constituir a União Evangélica Sul-Americana, USA, em 1911. Dos seus esforços, surgiu no Brasil a Igreja Cristã Evangélica. Os congregacionais uniram-se à Igreja Cristã Evangélica em 1942, formando a União das Igrejas Congregacionais e Cristãs do Brasil. Separaram-se em 1969, tornando-se o nome de União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. A outra ala dividiu-se em 2 igrejas: Igreja Cristã Evangélica no Brasil, Anápolis, e Igreja Cristã Evangélica do Brasil, São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil alcançou sua autonomia formal em 1888, com a criação do Sínodo Presbiteriano. Surgiu então uma crise no período de 1892 a 1903, em torno das questões missionária, educativa e maçônica, que resultou em divisão, surgindo a Igreja Presbiteriana Independente. 2 eventos significativos no início do século XX foram a criação da Assembleia Geral em 1910 e o estabelecimento de um plano de cooperação entre a Igreja e as missões americanas, conhecido como Modus Operandi ou Brasil Plan, em 1917. Com a Constituição de 1937, a Assembleia Geral foi transformada em Supremo Concílio.
Em 1955 surgiu o Conselho Interpresbiteriano, criado para gerir as relações da Igreja com as missões americanas e com as juntas missionárias dos Estados Unidos. Em 1948, Samuel Rizzo representou a Igreja Presbiteriana do Brasil na Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã. No ano seguinte, a Igreja optou pela equidistância entre o CMI e o CIIC de Carl McIntyre. Em 1962, o Supremo Concílio aprovou o pronunciamento social da Igreja Presbiteriana do Brasil. Entre a juventude, surgiu um crescente questionamento da posição conservadora da Igreja. Um importante canal de expressão foi o controvertido jornal Mocidade de 1944. Billy Gammon, filha do reverendo Samuel Gammon, foi nomeada secretária da Mocidade a partir de 1946. Até 1958, o número de sociedades locais cresceu de 150 para 600, com 17 mil membros. O reverendo Richard Shaw veio ao Brasil para trabalhar entre os universitários. Em 1953, tornou-se professor do Seminário Presbiteriano de Campinas e começou a cooperar com o Departamento de Mocidade e União Cristã de Estudantes do Brasil, UCB, tornou-se uma voz influente na mocidade evangélica em geral. Em 1962, o Supremo Concílio reestruturou o Departamento de Mocidade, tirando sua autonomia. Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Israel Gueiros, pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Recife e ligado ao Concílio Internacional de Igrejas Cristãs, Carl McIntyre, liderou uma campanha contra o Seminário do Norte sob a acusação de modernismo. Fundou outro seminário e foi deposto pelo Presbitério de Pernambuco em julho de 1956. Em 21 de setembro do mesmo ano, foi organizada a IPFB, com 4 igrejas locais, inclusive elementos batistas e congregacionais, que formaram um presbitério com 1.800 membros. No próximo vídeo, Igreja Presbiteriana Independente. E se você quer saber mais sobre a história da Igreja Presbiteriana, tem um vídeo contando um breve relato da fundação aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link e assistir. Até o próximo vídeo. Essa igreja surgiu em 1903 como uma denominação totalmente nacional, sem qualquer vinculação com igrejas estrangeiras. Resultou do projeto nacionalista de Eduardo Carlos Pereira. Em 1907, tinha 56 igrejas e 4.200 membros comungantes. Fundou um seminário em São Paulo. Em 1908, foi instalado o Sínodo, inicialmente com 3 presbitérios. Mais tarde, em 1957, foi criado o Supremo Concílio, com 3 sínodos, 10 presbitérios, 189 igrejas locais e 105 pastores. Seu jornal oficial era o Estandarte, fundado em 1893. Após o Congresso do Panamá, em 1916, a Igreja Presbiteriana Independente aproximou-se da Igreja Presbiteriana do Brasil e das outras igrejas evangélicas. A partir de 1930, surgiu um movimento de intelectuais, entre eles o reverendo Eduardo Pereira de Magalhães, neto de Eduardo Carlos Pereira, que pretendia reformar a liturgia, certos costumes eclesiásticos e até mesmo a confissão de fé. A questão eclodiu no Sínodo de 1938. Um grupo organizou a Liga Conservadora, liderada pelo reverendo Bento Ferraz. A elite liberal retirou-se da Igreja Presbiteriana Independente
em 1942 e formou a Igreja Cristã de São Paulo. A Igreja Presbiteriana Conservadora foi fundada pelos membros da Liga Conservadora em 1940. Em 1957, contava com mais de 20 igrejas em 4 estados e tinha um seminário. Seu órgão oficial é o Presbiteriano Conservador. Filiou-se à Aliança Latino-Americana de Igrejas Cristãs e à Confederação de Igrejas Evangélicas Fundamentalistas do Brasil. Igreja Presbiteriana Independente após 1964. A Igreja Presbiteriana Independente, IPI, inicialmente teve uma postura menos rígida que a Presbiteriana do Brasil, mas a partir de 1972 tornou-se mais inflexível quanto ao ecumenismo e à renovação carismática. Em 1978, admitiu aos seus presbitérios os 3 primeiros missionários da sua história, Richard Irving, Albert James Reasoner e Gordon Trell, que antes colaboraram com a Presbiteriana do Brasil. Em 1973, um segmento separou-se para formar a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, que depois se uniu a um grupo semelhante, egresso da Presbiteriana do Brasil, formando a Igreja Presbiteriana Renovada. A Conferência Anual Metodista foi organizada no Rio de Janeiro em 15 de setembro de 1886 pelo bispo John Granberry, enviado ao Brasil pela Igreja Metodista Episcopal do Sul. Tinha apenas 3 missionários: James Kennedy, John Tarbox e Hugh Tucker, sendo a menor conferência anual já criada na história do metodismo. Em 1899, a IME, Igreja Metodista Episcopal do Norte, transferiu seu trabalho no Rio Grande do Sul para a conferência anual. Em 1910 e 1919, surgiram outras 2 conferências, Norte, Sul e Centro. A Junta de Nashville continuou a interferir na vida da igreja de modo indevido, culminando com a insistência em nomear o presidente do Colégio Granberry em 1917. Cresceu o movimento pelo sustento próprio, liderado por Guaraci Silveira. Em 1930, o IMES cedeu a autonomia desejada. No dia 2 de setembro de 1930, na Igreja Metodista Central de São Paulo, foi organizada a Igreja Metodista do Brasil. O primeiro bispo eleito foi o velho missionário John William Tarbox. O primeiro bispo brasileiro foi César da Corso Filho, 1891 a 1966, eleito em 1934, que por 12 anos, de 1936 a 1948, foi o único bispo da igreja. A Igreja Metodista foi a primeira denominação brasileira a filiar-se ao Concílio Mundial de Igrejas em 1942. Igreja Metodista após 1964. No início dos anos 60, Natanael Inocêncio do Nascimento, reitor da Faculdade de Teologia, liderou o esquema nacionalista que visava substituir os líderes missionários do gabinete geral por brasileiros. Saíram Robert Davis e Duncan Haley e entraram Almir dos Santos e Omar Daibert, futuros bispos. Os universitários e estudantes de teologia, eles pleiteavam uma igreja mais voltada para a ação social e política. A ênfase na justiça social dominou a Junta Geral de Ação Social, Robert Davis,
Almir dos Santos e a Faculdade de Teologia. Dom Helder Câmara paraninfou a turma de 1967. No ano seguinte, uma greve levou ao fechamento da faculdade e à sua reestruturação. De 1968 em diante, a igreja voltou-se para problemas internos, como o regionalismo. Em 1971, cada um dos 6 concílios regionais elegeu pela primeira vez o seu próprio bispo. Os bispos sempre tinham sido eleitos no Concílio Geral como superintendentes gerais da igreja e surgiram vários seminários regionais. Essa tendência perdurou até 1978. Nos anos 70, a Igreja Metodista ela investiu na educação superior. No campus da antiga Faculdade de Teologia surgiu um Instituto Metodista de Ensino Superior e em 1975 o Instituto Piracicabano, fundado em 1881, foi transformado em Universidade Metodista de Piracicaba. Em 1982 foi elaborado o Plano Nacional de Educação Metodista, cuja fundamentação deu ênfase ao conceito do Reino de Deus e à teologia da libertação. A Convenção Batista Brasileira foi organizada no dia 24 de junho de 1907 na primeira Igreja Batista da Bahia, Salvador, quando 43 delegados, representando 39 igrejas, aprovaram a Constituição Provisória das Igrejas Batista do Brasil. Na chamada Questão Radical, líderes batistas no Nordeste apresentaram um memorial aos missionários em 1922 e um manifesto à Convenção em 1925, reivindicando maior participação nas decisões, principalmente na área financeira. Não atendidos, mais tarde organizaram como uma facção separada da Convenção e da Junta. As bases de cooperação entre a Igreja Brasileira e a Junta de Richmond voltaram a ser discutidas em 1936 e 1957. Igreja Batista após 1964. No período em questão, os batistas foram caracterizados por forte ênfase evangelística, tendo realizado grandes campanhas. Billy Graham pregou no Maracanã durante o 10º Congresso da Aliança Batista Mundial em julho de 1960. O pastor João Filson Soren, da Primeira Igreja Batista do Rio, foi eleito presidente da Aliança Mundial. Em 1965, foi realizada a campanha nacional de evangelização como uma resposta ao golpe de 1964. Seu lema foi Cristo, a única esperança, indicado que soluções meramente políticas eram insuficientes. Seu coordenador foi o pastor Rubens Lopes, da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Houve ainda a Campanha das Américas, entre 1967 e 1970, e a Cruzada Billy Graham, no Rio de Janeiro, em 1974, tendo como presidente o pastor Nilson do Amaral Fanini. Houve também uma campanha nacional de evangelização entre 1978 e 1980. O Sínodo Rio-Grandense surgiu em 1886. Posteriormente surgiram outros sínodos autônomos. Sínodo da Caixa de Deus, ou Igreja Luterana, em 1905, com forte ênfase confessional. Também o Sínodo Evangélico de Santa Catarina e Paraná, 1911, e Sínodo Brasil Central, 1912. O Sínodo Rio-Grandense, ligado à Igreja Territorial da Prússia, filiou-se à Federação Alemã das Igrejas Evangélicas em 1929. Em 1932, o Sínodo Luterano também
se filiou à federação e começou a se aproximar dos outros sínodos. Em 1939, o Estado Novo exigiu que toda a pregação pública fosse feita em português. Em 1949, os 4 sínodos se organizaram em federação sinodal, a Igreja Luterana propriamente dita. No ano seguinte, a Igreja solicitou admissão ao Conselho Mundial de Igrejas e, em 1954, adotou o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, IECLB. A Igreja Luterana filiou-se à Confederação Evangélica do Brasil em 1959. Em 1968, os 4 sínodos, originalmente independentes um do outro, integraram-se em definitivo na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, aceitando uma nova Constituição. No 7º Concílio Geral, que ocorreu em outubro de 1970, foi aprovado unanimemente o Manifesto de Curitiba, contendo o posicionamento político-social da Igreja. Esse manifesto foi entregue ao presidente Emílio Médici por 3 pastores. Em 1975, entrou em vigor a reforma do currículo da Faculdade de Teologia de São Leopoldo, refletindo as prioridades da Igreja. Uma convocação especial, reunida em Porto Alegre em 30 de maio de 1898, definiu a relação formal entre a missão e a Igreja Episcopal dos Estados Unidos e elegeu Lucien Lee Kinsonvin como o primeiro bispo residente da Igreja brasileira. Ele foi sagrado bispo em Nova York no dia 6 de janeiro de 1899 e foi o único bispo episcopal no Brasil até 1925. O primeiro bispo brasileiro foi Atalício Teodoro Pitã, sagrado em 21 de abril de 1940. Em abril de 1952, foi instalado o Sínodo da Igreja Episcopal Brasileira, contando com 3 bispos, Atalício Pitã, Luiz Chester Melker e Egmont Machado Krzyzewski. Em 25 de abril de 1965, a Igreja Episcopal do Brasil obteve da Igreja-mãe sua plena emancipação administrativa e passou a ser uma província autônoma da Comunhão Anglicana. Logo em seguida, filiou-se ao CMI. As 3 ondas ou fases do pentecostalismo brasileiro foram as seguintes: A. Décadas de 1910 a 1940, com a chegada simultânea da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, que dominaram o campo pentecostal por 40 anos. B. Décadas de 1950 a 1960, com a fragmentação do pentecostalismo, com o surgimento de novos grupos: Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor e muitos outros, tudo no contexto paulista. E C, anos 70 e 80, com o advento do neopentecostalismo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus e outras, contexto carioca. A Congregação Cristã no Brasil, fundada pelo italiano Luigi Francescon, de 1866 a 1964. Radicado em Chicago, ele foi membro da Igreja Presbiteriana Italiana e aderiu ao pentecostalismo em 1907. Em 1910, de março a setembro, visitou o Brasil e iniciou as primeiras igrejas em Santo Antônio da Platina, no Paraná, e São Paulo, entre imigrantes italianos. Veio 11 vezes ao Brasil até 1948.
Em 1940, o movimento tinha 305 casas de oração e 10 anos mais tarde, 815. A Assembleia de Deus teve como fundadores os suecos Daniel Berg, 1885 a 1963, e Gunnar Wingren, de 1879 a 1933. Batistas de origem, eles abraçaram o pentecostalismo em 1909. Conheceram-se numa conferência pentecostal em Chicago. Assim como Louis de Franciscon, Berg foi influenciado pelo pastor batista William Durham, que participou do avivamento de Los Angeles em 1906. Sentindo-se chamados para trabalhar no Brasil, chegaram a Belém em novembro de 1910. Seus primeiros adeptos foram membros de uma igreja batista com a qual colaboraram. Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada nos Estados Unidos pela evangelista Amy Semple McPherson, 1890-1944. O missionário Harold Williams fundou a primeira Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil em novembro de 1951, em São João da Boa Vista. Em 1953, teve início a Cruzada Nacional de Evangelização, sendo Raymond Boatriggt o principal evangelista. A Igreja enfatiza 4 aspectos do ministério de Cristo: aquele que salva, batiza com o Espírito Santo, cura e virá outra vez. As mulheres podem exercer o ministério pastoral. Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, fundada por Manuel de Melo, um evangelista da Assembleia de Deus que depois tornou-se pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Separou-se da Cruzada Nacional de Evangelização em 1956, organizando a campanha O Brasil para Cristo, da qual surgiu a Igreja. Filiou-se ao Concílio Mundial de Igrejas em 1969 e desligou-se em 1986. Em 1979, inaugurou seu grande templo em São Paulo, sendo o orador oficial Philip Potter, secretário-geral do Concílio Mundial de Igrejas. Esteve presente o cardeal arcebispo de São Paulo, Paulo Evaristo Arnes, e Manuel de Melo morreu em 1990. Igreja Deus e Amor, fundada por Davi Miranda, nascido em 1936, filho de um agricultor do Paraná. Vindo para São Paulo, converteu-se numa pequena igreja pentecostal e em 1962 fundou sua igreja em Vila Maria. Logo, transferiu-se para o centro da cidade, Praça João Mendes. Em 1979 foi adquirida a sede mundial na Baixada do Glicério, o maior templo evangélico do Brasil, com capacidade para 10 mil pessoas. Em 1991, a igreja afirmava ter 5.458 templos, 15.755 obreiros e 581 horas diárias em rádios, bem como estar presente em 17 países, principalmente Paraguai, Uruguai e Argentina. Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, nascido em 1944, filho de um comerciante fluminense. Trabalhou por 16 anos na Loteria do Estado, período no qual subiu de contínuo para um posto administrativo. De origem católica, ingressou na Igreja de Nova Vida na adolescência. Deixou essa igreja para fundar a sua própria, inicialmente denominada Igreja da Bênção. Em 1977, deixou o emprego público para dedicar-se ao trabalho religioso. Nesse mesmo ano surgiu o nome IURD e o primeiro programa de rádio. Macedo viveu nos Estados Unidos de 1986 a 1989. Quando voltou ao Brasil,
transferiu a sede da igreja para São Paulo e adquiriu a Rede Record de televisão. Em 1990, a IURD elegeu 3 deputados federais. Macedo esteve preso por 12 dias em 1992, sob a acusação de estelionato, charlatanismo e curandeirismo. Uma breve história do protestantismo brasileiro não permite abarcar todas as ramificações que têm surgido nos últimos anos no país. Haveria necessidade de mais espaço e a certeza de que, na realidade, são movimentos capazes de sobreviver ao surgimento de novas expressões religiosas, sempre mais contextualizadas com o espírito pós-moderno. Um exemplo claro de nova expressão religiosa são as igrejas que vêm surgindo a cada instante, se transformando em movimentos que ditam regras dentro do protestantismo brasileiro, as igrejas neopentecostais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.